hoje com o tema Diálogo Teológico entre a Arte e a Sagrada Escritura. Ouviremos um pouquinho da professora Vilma Tomaso e do professor Valdecir Gonzaga, né, professor, doutor e diretor do Departamento de Teologia da PUC, falar um pouquinho sobre o tema. Antes, eu gostaria de começar essas apresentações com uma fala do Cláudio Pastro, que explicita bem essa questão, essa relação entre essa intimidade entre a beleza pela arte e a teologia. O sagrado e a beleza, uma relação mútua. O sentido de sagrado é indispensável para entendermos o porquê da beleza. Percebe-se o sentimento de um totalmente outro, criador e criatura, pois o mundo não nos pertence. A linguagem do sagrado é simbólico. Então, eu gostaria de convidar agora a professora doutora Vilma Tomaso para falar, compartilhar um pouquinho com a gente sobre a pesquisa dela. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nessa tarde, num diálogo, né, com vocês todos e com o nosso querido padre Valdecir também. E agradeço demais o convite do Museu Arquidiocesano do Rio de Janeiro por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gostaria de compartilhar a tela, porque não há como falar de arte sem mostrar arte, né? Porque mais do que falar de arte, a gente não explica a arte a gente contempla. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Ok, Heloísa. Okay. Então, vamos lá. São Gregório de Nissa nos diz o seguinte, que a dignidade do homem decorre da questão ocular. Quer dizer, ele vê, né? Ele tem que ver. Porque o homem é bípede e porque com os olhos em posição frontal, na face anterior do crânio, o homem é o único animal capaz de contemplar a linha do horizonte. Eis porque o homem não é mais um animal entre os animais. Nós temos o sopro de Deus em nós, né? A sua singularidade e, assim, a sua dignidade em ser o único ser capaz de aperceber do grande encontro que nessa linha se desenha. O grande encontro entre o céu e a terra, símbolo cósmico do encontro pessoal entre Deus e a sua criatura, que somos nós. Então, nas escrituras sagradas, desde o livro do Gênesis, a gente vê uma coisa interessante, porque diante daquele caos, do nada, Deus fala e aparece a imagem, aparecem as coisas. Então, nas escrituras, desde o início, já estamos vendo a imagem. Embora tenha havido o Antigo Testamento seja anicônico, porque Deus não queria que o homem contemplasse ídolos, porque ele queria gerir o seu filho, a imagem do seu filho, que acontece exatamente no Novo Testamento, né? Quando Maria disse seu sim, então o Verbo se fez carne e habita entre nós. Então, a arte sacra, que a gente chama muito hoje de arte litúrgica, ela vive uma contínua simbiose com a beleza. E quando a gente fala beleza com B maiúsculo, a gente sabe que a beleza nas Sagradas Escrituras é Cristo. Eu tive um grande professor chamado Frei Gilberto Gorgulho, que dizia que as Sagradas Escrituras, do Gênesis ao livro do Apocalipse, era Cristo, era o anúncio de Cristo. Então, Cristo é o bem, é o belo, é o verdadeiro. Então, a beleza maior, quando a gente fala em arte sacra, é o Cristo, né? O santo é belo e a santidade e a beleza se encontram, mas não como realidade extrínseca, mas como se fossem irmãs. A palavra da Sagrada Escritura é inspirada
e esse mesmo termo também pode ser usado quando se refere à inspiração artística. Vamos ver exemplos disso nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, no livro do Êxodo, no capítulo 35, entre 30 e 31, se fala do Bezaleel, que foi o grande artesão, o artista que construiu a Arca da Aliança, né? E quando os hebreus estavam naquela marcha, aquela arca era um templo que ia à frente deles, né? É como se um templo que se movia. E já se fala, e esse artista também teve uma inspiração divina. No livro de Crônicas 25, faz referência aos músicos, esses cantores do templo, né? Músicos que tocavam e os cantores também. E eles foram inspirados por Deus. E é usada a palavra navi, que é a mesma palavra de profetas. Então, vocês veem que o artista que serve, que é que faz o serviço litúrgico, né? Porque a arte sacra, ela é um serviço litúrgico, ele tem que ser inspirado pelo Espírito, né? Para ele poder realizar a sua obra. E começamos com a Charlene falando sobre Cláudio Pastro, ele dizia isso, que ele era um servo, né? Ele servia a arte, e todo artista sacro tem que ter muito em mente essa disposição. Agora vamos falar um pouquinho sobre arte e os concílios, o que falava. Rapidamente, o concílio que mais falou sobre arte sacra, o que mais deu ênfase à arte sacra foi o segundo concílio de Nicéia, né? Também chamado sétimo concílio ecumênico de Nicéia. Ele foi promulgado no século VIII, né? 787, e ele dizia que era possível fabricar os ícones, porque havia tido uma grande batalha, que a gente não vai entrar aqui, que era iconoclasta, né? Contra os ícones e tal. E uma coisa, eu quis deixar uma coisa assim mais clara, que fala sobre a Bíblia Pauperum, né? Que foi um termo cunhado pelos Papa, hoje santo, né? Santo há muito tempo, São Gregório Magno, que quando houve um bispo iconoclasta chamado Serenos, que era de Marsella, que estava destruindo tudo quanto era imagem, ele escreveu 2 cartas para esse bispo, chamando atenção, falando que ele não podia fazer aquilo, porque as imagens eram a Bíblia dos iletrados. Mas a gente precisa entender muito bem esse Bíblia dos iletrados, porque a gente vê que quando aconteceu Carlos Magno, né, que nós já estávamos no século IX, os intelectuais da época já entenderam que a imagem era só para os analfabetos e não para os acadêmicos. Então, isso já criou um estranhamento. O que não é verdade, nós vamos ver no andar da nossa conversa aqui. Então, eu falei do Papa Gregório, e exatamente essas 2 cartas foram muito importantes no que se refere à arte sacra do Ocidente. Então, vamos para o Concílio de Trento. Depois de 787, século VIII, no século XVI, por causa da Reforma Protestante, acontece o Concílio de Trento. O Concílio de Trento fala muito pouco da arte, mas como estava muito solta a arte, cada um fazia mais ou menos aquilo que queria, ele coloca algumas regras, e depois essas regras foram sendo interpretadas por outros scholars, por teólogos importantes, e foram para, vamos dizer assim, dirigir os artistas, né, o que eles deveriam fazer. Depois desse concílio, houve o Concílio Vaticano I, né, que foi muito rápido, porque começou a guerra, ele começa e acaba rapidamente, mas vamos para o Concílio Vaticano II, que foi convocado em 1961, aberto em 1962 e encerrado em 1965. O Concílio Vaticano
falava duas coisas importantes, né? Dizia do adornamento e do ad fontes. Falou assim, olha, vamos olhar um pouquinho as fontes, né, do cristianismo primitivo, né, daqueles primeiros 1000 anos, vamos dizer assim, da igreja, né, e vamos fazer uma atualização para o nosso século, para o nosso tempo, né? Porque a igreja ela não vive do passado, ela caminha com o Espírito Santo e ela tem sempre esse adornamento, né? Ela não é uma igreja saudosista, ela caminha com o povo de Deus e para frente. Então, e há evidências por tudo aquilo que foi escrito no concílio, eu não vou entrar nisso agora, porque é uma coisa muito mais complexa, mas a evidência é que essa Bíblia Pauperum esteja voltando. Então, agora nós vamos entrar nas imagens para a gente entender um pouquinho isso tudo que eu falei. E vamos lá. A arte sacra se inicia nas catacumbas, na contracorrente da época clássica das grandes esculturas greco-romanas. As esculturas greco-romanas, elas eram perfeitas. E a arte do cristianismo começa nessa contracorrente. Ela não vai ser perfeita. O que ela vai começar quando? Na arte das catacumbas. E a arte das catacumbas, essa arte mural, muito simples, muito naiva, muito alegre, porque a morte agora não era o fim, eles sabiam que a morte, além da morte, eles iam encontrar o ressuscitado, né? O homem também ressuscita, assim como Jesus. Então, eles já colocavam nas catacumbas as Sagradas Escrituras, temas das Sagradas Escrituras. Então, eu vou passar com vocês rapidamente. Aqui nós temos Caim e Abel fazendo as suas oferendas, né? Abraão, sob o carvalho de Mambré, quando recebe os 3 homens, são 3 anjos, né? O sacrifício de Isaac, Jacó e o sonho de Jacó, né? Sobre a escada de Jacó, o sonho que ele teve. A chegada de Jacó e seus filhos no Egito, estamos falando de José do Egito, a história de José do Egito. A travessia do Mar Vermelho, os 3 jovens na fornalha, a Virgem Maria com o menino Jesus, essa é a imagem mais antiga da Virgem Maria, considerada, né, a mais antiga, até que achem outra mais antiga do que essa. Cristo, bom pastor, Cristo Orfeu, né, com os animais. Cristo entre os apóstolos. Cristo como um filósofo, vejam que eram imberbes, porque o povo romano, o homem romano não tinha barba, né? Aqui o bom pastor e a ressurreição de Lázaro, que não é ressurreição, né? Ele reavivou Lázaro. A Virgem Maria como orante, tendo no ventre o menino Jesus. O pão e os peixes, né? Que remetem à Eucaristia. Aqui 2 santas, Veneranda e Petronila. E Cristo entre São Pedro e São Paulo, e o Cordeiro Divino, né? O Cordeiro de Deus. Então, dito isso, eu quis mostrar para vocês que desde o início a arte sacra dos primeiros cristãos, quando a igreja, gente, nas catacumbas, a igreja não estava preocupada ainda com a imagem nos templos, porque nem tinha, né? Eles começaram a existir após Constantino. Então, eles já vislumbravam o quê? Que a arte deveria falar sobre as Sagradas Escrituras. Eu vou mostrar uma igreja do primeiro milênio que eu gosto muito, que é chamada Basílica ou Duomo de Monreale, que fica na Sicília, né? O que acontece aqui? É uma igreja com mosaicos, maravilhosa, em onde, quando o fiel entra, ele já era muito comum isso,
ele vai para o santuário, né, da primeira tenda para a segunda tenda, que é o santuário, quer dizer, ele sabe que a vida dele é um caminhar para o Cristo. E ele encontra lá o Cristo Pantocrátor, que é aquele que vai recebê-lo, né, na santidade. Mas na celebração eucarística é um pouco já dessa... a gente já revive, a gente vive o que a gente vai viver, né? É uma antecipação do nosso futuro, que é a vida na santidade. Aqui o Pantocrator, né, dessa mesma basílica, é um lindo mosaico. Jesus com a cor, o manto azul e vermelho, porque azul, como eu falo, inicio falando de São Gregório de Nissa, que o homem é o único animal que vislumbra o horizonte e vislumbra o céu também. Então, no primeiro milênio, o azul era a cor da humanidade e o vermelho e o dourado da santidade, né? O que acontece nessa igreja? Diferente das igrejas que vão acontecer depois no pós-renascimento, né? As paredes da igreja, eu gosto desse termo porque é um termo do Concílio de Nicéia, né? É o segundo Concílio de Nicéia. As paredes da igreja com I minúsculo são o autorretrato da igreja com a igreja edifício. As paredes da igreja edifício são o autorretrato da igreja com I maiúsculo, né? Da Santa Igreja Católica. Então, uma imagem conversava com a outra, era como uma história em quadrinhos que contava a história das Sagradas Escrituras. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho o ciclo das águas, né? Uma imagem se explica com a outra, isso que é importante. Aqui Deus cria o mundo, né? Deus cria a água. Nós temos Noé e a Arca de Noé, porque vem o dilúvio. Quando o dilúvio acaba, vem a pomba avisando que já existe terra firme. Jesus salva Pedro das águas e o lava-pés. Então, uma imagem conversa com a outra, né? A gente tem aqui o ciclo das águas, de novo mostrando para vocês. Uma outra narrativa que a gente encontra nessa igreja, a criação, o mosaico da criação, né? Vejam que Deus, Criador, tem o rosto de Cristo. Por quê? Porque a única pessoa da Trindade que encarnou foi o Cristo, é a única que pode ser retratada. E no Pantocrátor, eu não falei, mas Cristo é o Criador e o Redentor. Por isso que aqui nós temos Deus com esse rosto de Cristo. Não existia esse Deus velho que foi só acontecer depois, né? Mesmo porque lá na eternidade eu acredito que não haja idade. Então, a criação do mundo, né? Depois Deus repousa. Criação do homem, que é anterior ao repouso de Deus, a criação do homem. A criação da mulher, de Eva. Deus, olha, prestem atenção eu gosto desse detalhe, do pulso. Deus pega Eva pelo pulso e leva até Adão. E aqui nós temos a cena do pecado original, né? Que é quando Adão e Eva junto à árvore, a única árvore que eles não podiam comer do fruto, né? E não faz parte desse ciclo, mas eu quis que vocês prestassem atenção nesse detalhe para mostrar também que na salvação, quando a gente fala que no Sábado Santo Jesus desce à mansão dos mortos, ele tira os nossos pais primordiais, Adão e Eva, na mansão dos mortos, justamente com o mesmo movimento que eles fizeram para pegar o fruto proibido, que foi levantar a mão para pegar o fruto proibido,
né? Os braços, ele toma por aqui e os tira da mansão dos mortos. Então, na arte sacra, sempre uma coisa conversa com a outra, uma imagem fala com a outra, está ligada à outra, não existe, é um grande organismo, vamos dizer assim, né? Não existe uma individualidade, é sempre um organismo vivo, vamos dizer assim. Vamos agora para uma igreja românica, que fica próxima a Nápoles. Aqui também eu tenho a mesma coisa, a mesma ideia, só que ela não é em mosaicos, ela é em mural, em arte mural. O Pantocrator, né, aqui com os 4 seres viventes, os tetramorfos, que representam os 4 evangelistas. E nas paredes laterais, lado direito e lado esquerdo, várias cenas também das Sagradas Escrituras. Batismo de Jesus, Jesus tirando Pedro da água, não, a cura do cego, a samaritana do poço, tire a primeira pedra, quem não tiver pecado, a mulher pecadora, né, que tem no Evangelho de São João 8, a ressurreição de Lázaro, lava-pés, Santa Ceia. Quando Jesus é preso, o beijo de Judas, né? Pedro levantando a espada. Vejam que é uma grande narrativa, né? Das Escrituras Sagradas. Quando Jesus é envolto no manto, né? Que desce da cruz, depois que é tirado da cruz, não desce, ele é tirado da cruz. Na parte oposta ao santuário, ao presbitério, era muito comum haver cenas do juízo final. Então, nessa igreja também, Santo Ângelo em Fornis, que chama essa igreja, né, dedicada a São Miguel Arcanjo, e aqui o nosso São Miguel, que é o padroeiro dessa igreja que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a gente vê que, como eu falei para vocês, havia uma organização das imagens para que as escrituras fossem mostradas em formas e cores. Então, alguém, quando entrava numa igreja, né, um fiel, quando entrava na igreja e não havia celebração, ele era como se ele estivesse dentro da escritura sagrada, né? Ele estava lendo ali as sagradas escrituras. E há um santo da igreja que fala que quando você quisesse mostrar, São João Damasceno, quando você quer mostrar quem é o Deus, o seu Deus, falava para os cristãos, quando vocês quiserem mostrar, não vão fazer descrição, não. Não falem dele. Peguem essa pessoa pela mão e entrem numa igreja e ele vai entender quem é o nosso Deus. Assim que São João Damasceno falava como é que tinha que ser mostrado o Deus dos cristãos, né? Então, vocês vejam como a imagem era viva, como as Sagradas Escrituras viviam nesse momento nas igrejas, né? E só que com o passar dos séculos, aquela perfeição que os primeiros cristãos rejeitaram, que era a perfeição da arte greco-romana, né, da estatuária romana, né, da grega principalmente, e romana também, mas os gregos é que ensinaram os romanos, aquela estatuária perfeita, aquela arte perfeita, foi voltando ao cristianismo, né? E acontece o Renascimento. E ao invés, as igrejas são magníficas, são maravilhosas, mas ao invés de haver um só altar e haver a história como havia antes, o que acontece? Acontecem vários altares para cada santos. Então, nós passamos de uma organicidade, né, falando de um organismo vivo, para um devocionismo. Nós temos vários santos e várias devoções. São edifícios lindos, magníficos, maravilhosos, mas tem essa característica.
Aqui em São Paulo, nós temos a Catedral da Sé, que é uma catedral muito linda, gótica. Temos aqui o altar, essa foto é ruim porque é minha. Nas laterais temos também alguns altares, aqui de Nossa Senhora, aqui São Paulo. E o Cláudio Pastro, nosso grande Cláudio Pastro, fez uma intervenção pequena, sem mudar, sem, vamos dizer assim, ferir a, a beleza da arquitetura dessa igreja, né? Dessa catedral, da nossa catedral aqui de São Paulo. Então, ele fez o altar em pedra, porque o altar é Cristo, né? E o sacrifício era na pedra, não na madeira. Então, ele fez o altar em pedra, então, aqui para vocês terem uma ideia. Daqui de São Paulo, nós vamos lá para St. Patrick, lá em Nova York. Foi uma missa de Ramos. Foi uma missa, celebração de Domingo de Ramos. Por isso que tem os ramos aqui. É uma catedral gótica igual a nossa aqui de São Paulo, muito bonita. Essa é a vista para a entrada, né? E cada altar, gente, eu não quis colocar as fotos, que são muitas, e cada altar, ele é dedicado a um santo. Aqui, o maior altar que tem lá é o de Nossa Senhora de Guadalupe. É o que mais é florido, os americanos têm muita devoção para Nossa Senhora de Guadalupe. Vamos para o Brasil, temos o nosso grande, nosso gênio, Cláudio Pastro, que começa a trazer a Bíblia Pauperum de volta. E olha aqui, nós temos o ciclo da infância de Jesus. A gente consegue ver e notar o que está acontecendo. É como aquela igreja está voltando. Lá em Aparecida, nós temos a infância de Jesus, temos a vida pública de Jesus, temos a paixão e morte de Jesus, né? Crucifixão de Jesus, e depois Jesus, quando fica ressuscitado, convive com os seus amigos, né? Os seus apóstolos, os seus discípulos, até a ascensão. Então, a Basílica de Aparecida tem uma maravilhosa Bíblia Pauperum, dedicada à vida de Jesus. Cláudio Pastro também tem outras igrejas que ele faz a mesma coisa, vou mostrar rapidamente para vocês, não sei como é que está meu tempo. Olha, nós temos aqui a visitação de Nossa Senhora, Jesus entre os doutores da lei, primeiro milagre, as bodas de Caná, a Santa Ceia, Jesus no horto, rezando no horto, e o túmulo vazio com as 3 santas mulheres, né? Agora nós vamos para Espanha, na Catedral de Madrid, a igreja a Capela do Santíssimo, que eu entrei e não sabia que não podia fotografar, fui fotografando, quase que fui expulsa. Então, o que eu fotografei, vou mostrar para vocês a minha transgressão sem saber, tá? Foi uma transgressão, depois que eu soube, eu parei de fotografar, lógico. Então, a Capela do Santíssimo, a porta, o maná que cai do céu, a visita dos Reis Magos, o menino dando a Jesus os pães e os peixes, né, para o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Daqui, da Catedral, da Capela do Santíssimo da Catedral de Madrid, nós vamos para um hospital chamado Santa Maria Ana, não é Mariana, é Santa Maria Ana, que fica, é uma capela do hospital, né? E é muito bonito, é uma pequena capela que nós temos aqui o Cristo como o bom samaritano, né? Aquele que cura, que cuida. E tanto essa capela quanto essa capela do hospital, elas são do artista Marco Ivan Rupnik, que é o artista que está fazendo a parte externa, né, a face
externa da Basílica de Aparecida. E ele, Cláudio Pastro, embora tenham técnicas diferentes, formas diferentes de trabalhar, têm a mesma essência. Não sei se posso dizer, Padre Valdecir, que vai me dizer depois, eles têm a mesma teologia. Eles são artistas pós-Vaticano II, que entenderam o Vaticano II, entenderam que a arte tem que ser tem que mostrar as escrituras em formas e cores, tem que ser compreensível a quem está lá, né? E, enfim, eles têm que levar as pessoas com a sua arte, assim como a igreja é uma barca que leva os seus fiéis ao céu, a arte deve contribuir também para que isso aconteça. Então, detalhes dessa capela, dessa pequena capela. E nas duas laterais, eu tenho do lado esquerdo o anjo, a Anunciação, e do lado direito Maria sendo anunciada, né? Aqui uma outra capela, agora de uma universidade, lá de Madrid também. Eu fiz um tour, tudo que tinha do artista do Centro Alete, do padre Marco Ivan Rupnik, eu fui visitar, né, dentro do que eu pude fazer. É uma capela muito bonita também. Olha, no ambão, o fogo do Espírito Santo, né, o Pantocrátor aqui também, que recebe os seus fiéis, né? A nossa caminhada é dessa primeira tenda, né, que é o mundo, a terra, a humanidade, até o presbitério, que é quando a gente vai viver a eternidade, né? Porque a gente já vive a eternidade, né? Se somos eternos, a eternidade não começa. Eu achei muito bonito esse detalhe de Maria com o menino Jesus, porque vocês querem ver uma coisa? Olha, parece que ele está solto, né? Nos braços dela, é muito bonito. Então, uma arte que te contempla, que te leva ao êxtase, êxtase, te leva à oração mesmo. De novo, o pelicano é um símbolo também da ressurreição, porque ele tira ele tira da Eucaristia, quer dizer, ele tira do seu pelo, do seu sangue para dar para os seus filhotes quando ele não tem alimento para dar para os seus filhotes, né? Então é Jesus que pelo sangue nos salva, né? Com seu sacrifício nos salva. De novo, mais uma vista. Jesus descendo da cruz, né? A descida da cruz. Nicodemos, Maria Madalena. Ao lado aqui, olha, também é quadrado o altar, porque o altar se refere aos 4 cantos do mundo, né? Jesus veio para todos. Aqui o peixe também se refere à Eucaristia. E aqui terminamos aqui. Eu acho que eu tentei, não sei se eu passei o tempo, vocês me desculpem, mas nessa meia hora, tentei mostrar como a arte sacra é a Sagrada Escritura, deve ser a Sagrada Escritura. Em tudo ela deve remeter à palavra de Deus. Então, essa pequena apresentação, ficamos por aqui. Professora, eu quero agradecer. Acredito que, como eu, todos aqui estão maravilhados, né, depois de todas essas imagens lindíssimas, e poder ver como a igreja, né, construiu ao longo dos séculos a sua história por meio das imagens, né? Eu queria colocar algumas perguntas antes de chamar o padre Valdecir, que ficaram aqui na minha mente durante, né, a fala. A primeira questão seria a inspiração do artista, né? A senhora bem colocou, né, a fala do Cláudio Pastro, quando ele diz que a arte religiosa, a arte sacra, ela precisa ser uma arte inspirada. Só que ao longo da história, nós tivemos muitos artistas também que não eram artistas
cristãos que participassem né, diretamente, assim, não partilhassem da fé, mas ainda assim contribuíram e enriqueceram as igrejas com seu talento. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre essa questão da inspiração do artista e como que, de certa forma, né, ele, estando ou não, né, participando ou não diretamente da igreja, ele se envolve e produz, né, e alcança uma beleza capaz de tocar no coração dos fiéis e não fiéis também, né? Aí a gente precisa falar duas coisas. A arte sacra é um serviço litúrgico. Existem artistas leigos que fazem uma arte que é uma arte espiritual, realmente. Você contempla aquela arte e ela te remete ao invisível, pelo visível daquela imagem, né? Pelo que o artista te apresenta, você te remete a algo invisível. Porque é simples, né, Charlene? Tem uma frase muito importante que é: o espírito sopra onde quer. Falando de arte da igreja, existe o Cláudio Pastro e o padre Rupnik, eles falam o seguinte, que para você falar do evangelho e colocar a arte litúrgica, você tem que conhecer as escrituras. Então, normalmente, é necessário que o artista seja, sim, um cristão, um católico cristão. Na arte, estou falando litúrgica, isso é dito. Inclusive, isso está também no Vaticano II, nos anais do Vaticano II. Eu acho que é no Sacrosanto Concilium, eu não lembro qual é o parágrafo. Mas está dito porque você só pode fazer algo que você conheça, né? E foi um problema também da igreja durante algum tempo, porque, por exemplo, o pároco chamava o filho de um paroquiano que era artista para fazer a via sacra, mas o filho do paroquiano não era cristão. Então, como é que se faz isso? É assim, assim, ele é lá e fica um ato mecânico, é uma arte mecânica. Pode até ser tecnicamente perfeita, mas a gente sabe que uma arte feita com o espírito, ela é diferente, né? E tem um exemplo que eu gosto de dar muito, eu falo em quase todas as minhas, quando eu falo sobre o tema, né? Eu cito o exemplo de Henri Matisse e cito o exemplo também de dois freis dominicanos que viveram na França nos anos 50 e que a arte sacra naquele momento era tão ruim que eles falavam, não, tem que chamar artista que não é católico, porque como a gente vivia num meio, né, num momento meio anti-eclesial, o artista importante geralmente não trabalhava para a igreja e era chique ser livre pensador. Não sei se vocês conheceram esse movimento, era muito comum os artistas, estou falando do final do século XIX, começo do século XX, quer dizer, vamos dizer assim, numa linguagem mais comum, queimava o filme do artista se ele fosse fazer uma arte sacra. Então, eu conto sempre uma história do Henri Matisse, que era considerado um ateu, mas eu não sei que ateu é esse, que a gente lê os escritos dele e não tem nada de ateu. A última obra que ele fez foi a Capela de Saint-Paul-de-Vence, que é uma pequena capela na cidade de Vence, né, que fica no sul da França. E eu sempre mostro essa capela e tem um livro que tem as cartas dele com a irmã, né, porque era das irmãs dominicanas, das freiras dominicanas, e ele escreve porque ele cuida de todos os detalhes dessa igreja, né, e dessa pequena capela. Então, a gente vê, não sei se eu respondo essa pergunta, mas Sim. quando ele faz essa capela, ele realiza a arte da capela, ele está nos anos 50, né, termina em 51, ele é antes do Vaticano II. Quer dizer, ele foi realmente um homem que estava fora da igreja e fez um trabalho maravilhoso. Cláudio Pastro se inspira muito nos traços de Henri Matisse. É muito interessante isso. Sim, sim. É importante também, né, para lembrar, assim,
a separação, né, entre o que é arte sacra e o que é arte religiosa, que vai também determinar a produção desses artistas na relação deles com o mistério da liturgia. Então, de uma forma ou de outra, assim, sendo cristão ou não, é necessário adentrar nesse mistério para se produzir uma arte litúrgica, né? Uma arte que compreenda a beleza como algo necessário, assim, determinante na sua produção. Muito bom. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer também à senhora é sobre a questão da imagem como uma Bíblia dos iletrados. Nós sabemos que, como a senhora colocou, não só tinha essa função, mas muitas outras dimensões simbólicas, né, dentro da realidade humana. A arte, como sendo uma realidade humana e como sendo um elemento de transcendência, ela assume, seja a pessoa letrada ou não, um papel fundamental no processo, né, de narrar, de fazer uma experiência com a fé. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse papel, essa dimensão simbólica da arte, num papel de digamos, uma forma de oferecer ao fiel uma experiência de fé através de uma imagem. A experiência a gente tem vivendo, né? E para cada um ela é de uma maneira. Por isso que eu falei que a arte a gente não explica, né? A gente contempla. E quanto à realidade humana, eu queria dizer para você uma coisa que eu tenho me aprofundado já faz alguns anos, é que nós, humanos, né, nós seres humanos, filhos de Deus, nós não somos uma espécie, nós temos o sopro divino de Deus. Então, nós temos que viver a nossa divina humanidade. A gente perdeu essa dimensão, que era uma dimensão muito viva nos primeiros cristãos. E é simples a gente verificar isso. Vamos lá na criação do homem, né? Deus pega tudo que ele criou, quando ele pega o barro. No barro, o que é? O barro é a síntese de tudo que foi criado. No barro tem planta, tem minerais, tem resto, tem ossos de animais, né? Porque o barro, mas ele pega, é uma síntese da criação, só que não é apenas uma criação, ele molda e sopra. Então, tudo que o homem faz deve ter a participação do Espírito, porque nós somos três, né? Três o quê? Corpo, alma e espírito. Que Espírito Santo? Quando o homem não tem isso, essa dimensão, ele está incompleto, ele está infeliz. E faz séculos que a gente perdeu isso. Não que não exista na igreja, não exista na teologia, existe sim. Mas a gente perdeu essa dimensão, a gente não lembra disso. Então, essa dimensão simbólica, por que eu comecei falando que a arte, você vê o invisível no visível? Para eu conseguir vislumbrar o invisível no visível, eu tenho que ter essa dimensão, eu tenho que estar consciente da minha divina humanidade. Senão eu não vou ver nada, eu vou ver só aquilo. Então, isso tudo é uma educação, por isso que a arte sacra não pode ficar separada da teologia. Ela não pode ficar separada disso. E a teologia, estou falando de uma teologia muito prática, não uma teologia conceitual, que tenha conceitos abstratos, mas vocês viram que as imagens que eu mostro são imagens não naturalistas, mas elas falam de alguma coisa concreta, porque a vida do cristão é a vida vivida todos os dias. A beleza também, a gente fala de beleza, a beleza está nos detalhes, a beleza está na fala, a beleza está na sua delicadeza, a beleza está na sua forma de se apresentar para o outro, não tem nada a ver com luxo e não tem nada a ver com riqueza. Então, a beleza para o cristão, ela deve permear. É por isso que nós temos também, tendo a divina humanidade, a nossa missão enquanto cristãos é a transfiguração do mundo. É isso que a arte sacra faz e é isso que cada cristão deve fazer no dia a dia. E a gente perdeu um pouco isso, sabe? A gente perdeu essa dimensão. A gente fala assim, bom,
Eu na missa eu sou cristão, mas no meu trabalho, veja bem, eu sou a pessoa que trabalha ali no escritório, sei lá o que eu sou, secretária ou engenheiro, advogada, ou eu sou ali. Não, mas não, você tem que ser tudo isso. O cristão não são partes. Ele é um todo. É como, lembra que eu falo esse termo orgânico? Você vive a vida cristã no dia a dia, na conversa, na risada, no sono, no acordar, no comer, em tudo. E é isso que a arte quer nos levar. Bem, muito obrigada, professora. Eu estou aqui encantada, não só pela palestra, mas pelas respostas também agora. Vou convidar o padre Valdecir já com um pedido, né? Que o padre, nós precisamos dessa professora aqui no Rio também. Precisamos no Rio também, tem que ligar o microfone, da professora Vilma Tomaso. Padre, olha a responsabilidade. Depois de uma palestra dessa, agora os cariocas também querem partilhar um pouquinho mais desses ensinamentos aqui na PUC Rio. Professora, muito obrigada por tudo, foi simplesmente encantador. Fiquei muito alegre mesmo, feliz não só com a beleza das imagens, mas também a beleza das palavras, ver como as coisas, quando elas são simples e verdadeiras, elas tocam, né? E elas completam a gente, diante da verdade, a gente não faz mais nada além de se sentir completamente seduzido e, enfim, né? Se entregar a ela. Muito obrigada, professora. Extracto